Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, quarta-feira, 4 de novembro de 2020, e a nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens se intitula A profecia não é produzida pela vontade humana. O texto bíblico se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21, que diz assim: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia bíblica jamais foi produzida meramente porque um homem queria profetizar, ou seja, pela vontade do homem. A profecia nas Escrituras Sagradas foi dada apenas por Deus através dos homens que falaram quando foram levados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, era o agente ativo e revelador que trabalha dentro dos profetas do Antigo Testamento e através das suas vidas e circunstâncias, conforme eles profetizaram. As Escrituras não são as opiniões dos profetas, mas as palavras do próprio Deus. A ênfase de Pedro aqui está em negar a origem humana da palavra profética, pois ele continuou e disse que jamais a profecia teve origem na vontade humana. Os homens não acordaram em uma manhã e pensaram assim: acho que hoje eu vou escrever um pouco sobre as Escrituras. Não foi assim. Foi Deus que os inspirou. A constantemente repetida frase, a palavra do Senhor veio a mim, ou veio até mim, dizendo, argumenta assim que a favor dessa verdade, pois essas palavras o profeta está reconhecendo que as palavras do Senhor não vieram de dentro, ou melhor, não vieram de dentro do homem, mas sim de fora, vieram de Deus. Em sua origem primária, a Escritura não é da terra, mas sim do céu. Em contraste ao conceito de escrituras humanamente originadas, Pedro afirma que os homens falaram por Deus como se literalmente tivessem sido carregados pelo Espírito Santo. Isso contradiz o que foi dito? Claro que não. Os homens de fato falaram. As Escrituras estão em linguagem humana. As Escrituras tiveram autores humanos. E eles não eram apenas máquinas de ditado. Eles falavam em suas próprias línguas, a partir dos seus contextos, inserido em suas culturas. Mas o que eles falavam, amados, eles falavam por intermédio de Deus. E apenas na medida em que eles eram carregados, ou em que eles eram movidos pelo Espírito Santo. Aqui está o misterioso e ainda assim maravilhoso contato entre o ser humano e o divino, na origem das Escrituras Sagradas. Enquanto os homens estão falando, eles estão fazendo isso sob o poder e a direção do Espírito Santo, para que o resultado desse milagre seja como Paulo colocou, respirada por Deus. Não são os homens em si são inspirados, mas sim as Escrituras são inspiradas. O ser humano, queridos, não pode profetizar se Deus não falar com ele, mas pode fazer conjecturas, previsões, julgamentos, análises. Os nossos julgamentos e as nossas previsões podem dar muito errado. E para isso Deus nos adverte a estar atento a tudo. Sermos prudentes como a serpente. O falso profeta existe e está no nosso meio também. Então, quando você ouvir uma profecia dirigida a você, confira, ore, prove se é de Deus. Não creia imediatamente, pois pode ser uma palavra de um falso profeta, ou quem sabe, até de um filho de um profeta. Muito mal intencionado. Então, amados, vigie, ore e peça a Deus discernimento para que você não caia numa cilada de um falso profeta.
Deus abençoe e um ótimo dia.